Olá! Se você chegou aqui nesse vídeo, talvez você já tenha passado alguma dificuldade na hora de escrever o seu próprio artigo em inglês. Talvez algum revisor da revista ou seu próprio orientador tenha comentado que a sua escrita em inglês não estava boa, estava aportuguesada, estava soando estranha, estava com frases muito longas, enfim, várias questões que brasileiros costumam errar mesmo em artigos científicos em inglês. Meu nome é Marina, eu sou tradutora e revisora de artigos científicos, me especializei nesse tipo de texto e comecei a identificar quais eram os principais erros dos brasileiros na hora de escrever em inglês, principalmente artigos científicos. Então eu compilei aqui nesse vídeo 5 desses erros para que você não erre mais e consiga apresentar um texto mais parecido com o que um nativo escreveria. E observe, não precisa ser nativo para escrever bem em inglês. Você só precisa estudar esse tipo de escrita especificamente, tá bom? Mas antes da gente começar com o primeiro erro, já se inscreve aqui no nosso canal para você receber as notificações das nossas aulas semanais de escrita científica em inglês que acontecem aqui no canal. Nós já temos vários vídeos nessa série de escrita científica em inglês e você pode assistir a playlist clicando aqui no card. Vamos agora então para o primeiro erro. E esse primeiro erro é escrever de forma muito impessoal. E o que eu quero dizer com isso? Em português, a gente costuma escrever assim: foi realizado um estudo, concluiu-se que, observou-se que, vale a pena destacar que. Vejam que nenhuma dessas frases falou quem fez, quem concluiu, quem observou, quem realizou, não fala. Isso é a voz passiva, que é um tipo de estrutura muito comum na escrita científica em português. Em inglês, existe voz passiva e ela tem o seu lugar, por exemplo, na seção de métodos, que é muito comum. Mas nas outras seções é preferível usar a voz ativa. O que é isso? É você usar we conducted, we performed, we observed, we concluded. Então você fala quem fez a ação. Em geral, quem fez a ação foram os autores, né, do artigo. Então a gente coloca we, que significa nós. Se você não gostar de colocar we, você pode colocar this study. This study concluded, this study investigated. Então, você coloca o sujeito que fez a ação. Se você ainda está perdido com relação a essa questão da voz ativa, voz passiva, vou deixar aqui no card um vídeo que eu expliquei direitinho o uso de cada uma dessas estruturas, tanto em português quanto em inglês, para você entender essa questão do uso dessa voz muito informal que a gente às vezes carrega do português para o inglês e deixa o texto um pouco mais extenso, um pouco mais estranho, tá? A voz passiva não é errada, tá? Ela existe em inglês, inclusive muitas áreas preferem a voz passiva, mas existe uma tendência, um movimento muito forte em inglês de usar a voz ativa. Para mais detalhes, vão lá ver o vídeo, tá? O segundo erro é nominalizar as ações. O que é isso, né? Nominalizar é dar um nome, dar um substantivo. Então, você tem uma ação, e ação em geral a gente descreve com verbos, e em vez de você usar um verbo, você usa um substantivo. Em português é muito comum, mas em inglês funciona muito melhor usar verbos no lugar de substantivos. Veja essa frase aqui. Vamos olhar o português primeiro. Promoveu-se a realização de uma investigação sobre o impacto. Meio esquisito, mas sou português, não sou estranho, né? E aqui a gente tem dois substantivos que a gente poderia dispensar ou transformar em verbo, que é realização e investigação. Olha só o que a gente falou. Promoveu-se a realização de uma investigação sobre o impacto. Quando a gente vai escrever isso em inglês, a gente pode eliminar esses substantivos e usar um verbo mais preciso, que aqui no caso é investigate. O que você fez no final das contas? Uma investigação. E o verbo que vem de investigação é investigar, que em inglês é investigate. Então, we investigated the impact. This study investigated the impact.
Então, é essa mudança que a gente precisa fazer para o inglês para deixar o texto mais conciso e mais soando inglês e não tão português, certo? O terceiro erro que a gente vai ver hoje é traduzir a preposição do português. Se você está traduzindo seu artigo do português para o inglês, ou então se você já está escrevendo diretamente em inglês, você tem que se atentar às preposições que você vai usar. Não necessariamente a preposição que a gente usa em português vai ser traduzida certinha para o inglês, porque a forma de combinar as palavras varia de língua para língua. Vejam esses exemplos aqui que eu trouxe. To contribute to significa contribuir com, ou contribuir com, né, que a gente fala em português. Vejam que em português a gente fala com, em inglês a gente fala to. Não é with. A gente não fala to contribute with. A gente fala to. Então, se a gente traduzisse a preposição que a gente usa em português para o inglês, ia ficar errado. To associate with significa associar-se, né? E a gente, em geral, fala associar-se a ou associar. Tem as duas, né? Associar a ou associar com. Mas em inglês a gente só usa with. Então, to associate with. An increase in of. Um aumento de. Enquanto em português a gente fala, por exemplo, um aumento de uma taxa. Em inglês a gente vai usar in. Em inglês a gente pode usar of também. As duas preposições são possíveis, mas elas são usadas em posições diferentes. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre essa preposição do increase, comentem aqui embaixo que eu faço um vídeo só explicando isso, tá bom? Mas fiquem atentos a isso. Já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre como saber qual preposição usar. Expliquei como procurar essa preposição tanto em dicionários normais quanto em ferramentas específicas. Vocês podem assistir aqui, tá? O quarto erro é cair na armadilha dos falsos cognatos. Existem palavras em português e inglês que são parecidas, né? A escrita é parecida, mas o significado é diferente. Por exemplo, vocês já devem ter visto a palavra actually. Actually em inglês parece atualmente. Mas actually significa na verdade, de fato, realmente. Se você quiser falar atualmente em inglês, você vai usar a palavra currently, ou então today, ou então nowadays. E eu falei sobre alguns desses falsos cognatos que aparecem bastante na escrita científica, na nossa playlist lá da escrita científica em inglês. E antes da gente ir para o quinto erro, vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo com outros pesquisadores brasileiros que precisam melhorar a sua escrita e não estão conseguindo. Tenho certeza que eles vão se identificar com alguns desses erros e vão conseguir corrigir e melhorar o texto deles. Vamos agora para o quinto erro. O quinto erro parece bobo, parece que não faz sentido. Quem que vai inventar uma palavra? Mas, gente, acontece. Teve um dia que eu estava revisando um artigo, o autor escreveu diretamente em inglês. E ele escreveu a palavra disponible. Disponible, em tese, significa disponível. Mas essa palavra não existe em inglês. A palavra que a gente usa é available. Então, gente, não inventem palavras. Se vocês pensarem, eu acho que isso aqui que eu quero falar, a palavra é tal. Vocês vão lá conferir no dicionário, confere no Google Tradutor, confere no Google Scholar, que é uma forma de procurar se a palavra existe e se ela é usada na escrita científica, né, se ela aparece na literatura. Então, não usem palavras da cabeça de vocês, que vocês acham que é aquilo e não é. Às vezes é um falso cognato, às vezes é uma palavra que nem existe, então não vai fazer sentido. Não inventem palavras, confiram no dicionário se a palavra que vocês pensaram que era existe e se é realmente aquilo que vocês querem dizer, tá bom? Bom, e esses foram os 5 erros que eu separei para conversar com vocês. Queria saber se vocês já passaram por alguma situação dessa, se vocês já cometeram algum desses erros, ou se tem outros erros que vocês já viram outros brasileiros cometerem ao escrever em inglês. Comentem aqui para a gente conversar e talvez fazer um outro vídeo, né, compilando outros erros possíveis para vocês escreverem um texto da melhor forma possível.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo.